Olá, Carlos, boa noite. Boa noite, padre. Tudo bem? Graças a Deus, a gente faz o que pode, né? Pois é. Seja bem-vindo, padre, a Farol da Fé. É uma honra estar aqui para conduzir essa conversa com o senhor. A honra é toda minha, meu querido. Bom, padre, o senhor dispensa apresentações, acho que a maioria do público aqui já o conhece. Nós sabemos que o senhor é um especialista em teologia moral, mas vem se destacado na internet também pelo seu belíssimo trabalho em defesa da vida e da família. Mas eu vou abrir agora um espaço para que o senhor se apresente para o público em geral. Tá bom, eu sou o padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, em São Paulo, pároco da Igreja São Domingos, também em Osasco. Sou teólogo moral na minha área de especialidade, doutorado nessa área, pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. Também conferencista sobre temas de família, gênero, educação, aborto, essas coisas assim. Basicamente é isso. Perfeito, padre. Bom, nós aqui da Farol da Fé preparamos algumas perguntas. Eu vou conduzir esta live hoje, padre, mas nós sabemos que o Anthony era o nome mais indicado para bater um papo com o senhor, porque da nossa turma aqui, ele é o que mais entende de teologia, assuntos relacionados à fé católica, mas como ele está hoje de viagem, eu recebi essa incumbência e queria começar aqui a nossa conversa, sabendo de toda a sua experiência, né? O senhor atende muitas famílias e pais preocupados com a formação, né, dos filhos na fé católica. Então, qual é a sua visão? Como o senhor vê hoje a atuação das famílias, das escolas e paróquias na formação de crianças e jovens, pensando nessa preparação para que eles enfrentem, né, os dilemas aí do mundo moderno? Carlos, a gente está vivendo um momento muito delicado na história da humanidade. Porque desde a Revolução Industrial, a sociedade sofre por um processo que os sociólogos costumam chamar de secundarização, né? Ou seja, as pessoas estão sendo erradicadas das estruturas primárias da família, por exemplo, e estão sendo projetadas para as estruturas secundárias. No fundo, as empresas, o mundo corporativo, né? E o que acontece? A educação, desde a Revolução Industrial, ela passou a se concentrar sobre o aspecto tão somente pragmático daquilo que seja um profissional. A humanidade, desde a Revolução Industrial, teve uma grande expansão educacional. Mas essa expansão educacional não foi feita por amor à educação. Ela foi feita por amor ao sistema econômico, ao sistema empresarial e assim por diante. Então, a educação que começa a se formar a partir daí, ela sempre está em função do tipo de sociedade que se quer atingir, ou seja, o cidadão está sendo formado para desempenhar um papel na sociedade. Digamos, na primeira fase desse processo, essas ideias foram bem condensadas num tipo de educação que era a educação, digamos assim, voltada mais para a profissionalização. Depois, os marxistas perceberam que era necessário utilizar a escola para formar militantes.
Platão, Pierre Bourdieu, Arthur Seller e outros, Paulo Freire também, né? Passaram a utilizar a educação como meio para atingir esse objetivo. E, por fim, atualmente, os sistemas educacionais em nível global estão sendo cada vez mais incrementados para fazer com que os alunos, as crianças, os jovens sejam moldados para o mercado a fim de serem mãos de obras praticamente anônimas no sistema, né? Desprovidos até de identidade, como que é a ideologia de gênero. Ora, diante dessa ofensiva educacional, que é eficaz, e nós não podemos dizer que não é, porque um pai coloca um filho na escola, 10 anos depois ele vai pegar o filho de volta, e o que ele tem é um ser completamente estranho, que não reflete os valores da sua casa, da sua família. Reflete quais valores? Os valores que estão sendo inoculados pelo sistema. Então, diante dessa ofensiva, as famílias estão até agora muito desguarnecidas. Não existe propriamente uma ofensiva por parte das famílias que vem contrarrestar essa ofensiva do sistema. Consequentemente, a família sai perdendo, né? As famílias vão se tornando mais vulneráveis, mais, digamos assim, fragmentárias, até que elas acabam se esfarelando e, em muitos casos, até desaparecendo, se desconstruindo. A igreja, por outro lado, saiu do cenário da educação como nunca, né? Então, classicamente, a igreja sempre teve grandes, digamos assim, educadores, né? Bom, quem inventou essa instituição chamada escola foi a igreja. Havia na Idade Média as escolas monacais, as escolas catedráticas e as escolas palatinas. Todas elas gerenciadas por religiosos. Quando, depois da Revolução Industrial, a Revolução Francesa estabelece o dito Estado laico, então cria-se a escola laica. Mas essa escola laica não tem o mesmo nível que tinha as escolas anteriores. Você veja, isso tem degradez aqui que eu não quero entrar. Mas mesmo assim a igreja estava ali. Por exemplo, a Companhia de Jesus tinha colégios potentíssimos pela Europa, até inclusive no nosso país, em outros lugares. Quando chega o período dos totalitarismos e todos os ditadores querem controle da educação, mais ou menos como Napoleão. Napoleão quis isso e Napoleão ele estabeleceu um controle totalitário sobre a educação de tal modo que ele sabia quais eram os exercícios de matemática que as crianças estavam fazendo em determinado horário. Ele sabia tudo o que acontecia nas escolas de toda a França. Uma loucura pensar nisso. Então, a igreja reagiu. Foi quando Pio XI escreveu a encíclica Divina Milius Magistri, justamente para se contrapor àquilo que Mussolini pretendia, que era utilizar a escola como ferramenta para formar o cidadão nacional socialista, digamos assim. Ora, depois do Concílio Vaticano II, a presença da igreja na escola se intimidou. Os colégios públicos se espalham com toda velocidade
colégios privados de orientação duvidosa também se espalham por todos os lados. E, por último, a própria educação católica começa mais a reproduzir a educação secular do que propriamente os valores católicos. Não é raro encontrar colégios católicos que ensinam coisas até piores do que alguns colégios não católicos, não confessionais até. Portanto, desculpa dar uma resposta tão longa à sua pergunta, mas é que a pergunta requer uma resposta longa, né? A família está desguarnecida. E a igreja, por sua vez, acovardada. Então não tem como o sistema não ganhar. É o quadro humano que nós temos diante dos nossos olhos. No Brasil, nós temos um movimento contrário. Tem muitos colégios surgindo, tem os pais estão, sobretudo os católicos, estão bastante alarmados com toda a situação, estão criando ofensivas de diferente tipo para barrar, né, a onda revolucionária. E mesmo a igreja tem valorosos colegas sacerdotes que estão aí nas frentes, dirigindo grandes trabalhos de cristianização da sociedade, etc. Mas nós estamos ainda longe de alcançarmos um resultado adequado para inverter o processo de demolição da sociedade. Padre, nesse sentido, o senhor acaba atendendo várias famílias, pais preocupados, sobretudo com questões de natureza moral, né? Seja no ambiente escolar ou até mesmo paroquial, né? Isso pode acontecer. E quais são os conselhos que o senhor, com sua larga experiência, tem dado a essas famílias no sentido de ajudá-las a criar uma espécie de escudo de proteção a toda essa cultura, né, externa à família, contrária à família? De que maneira o senhor tem aliviado, vamos dizer assim, a consciência desses pais e ajudados, de que forma o senhor tem os ajudado a enfrentar, né, em casa esses dilemas? Você veja, Carlos, quando eu estava nos debates sobre a ideologia de gênero em 2015, acredito, em Maceió, me lembro que havia uma famosa pedagoga, se não me engano, que ela era a grande defensora, a proponente da introdução das temáticas de gênero na escola. E num dos debates, os debates foram bastante acalorados, né? Num deles, eu me lembro que uma das deputadas estaduais falou assim: podemos deixar o tema de gênero reservado para o ensino médio. E ela ficou extremamente aborrecida e disse: não, isso tem que ser ensinado em educação infantil. Consultando os livros dos autores que falam sobre ideologia de gênero, etc., todos eles dizem que há, digamos assim, o que eles chamam de binarismo, que é a complementariedade entre homem e mulher, precisa ser desconstruído na primeira infância, muito cedo. Por quê? Dizem eles, essa idade, até 5, 6 anos, em que a criança ela está formando, digamos assim, os seus sentimentos morais mais profundos. Então é ali que você precisa atuar. Esses dias, uma mãe me procurou em um determinado lugar, não vou dizer de onde, porque o seu filho chegou em casa dizendo que queria ser menina. Ela perguntou: de onde você tirou essa ideia? Ele disse:
é que na escola, 4 anos de idade, educação infantil, me fizeram participar de um casamento. E eu casei com outro menino. E gostei. Então eu vou ser menina. Vocês vejam que coisa. A escola de educação infantil manipulando a identidade sexual de uma criança. É um absurdo. Mas isso é a realidade. Isso tem acontecido. E não é um efeito colateral. A ideologia de gênero, por exemplo, ela vai para frente graças a esse tipo de expediente. Ela sabe. Se você chegar para um adulto e dizer para um adulto que ele não é homem ou que não é mulher, eles sabem que o adulto terá todas as proteções psicológicas para esquivar-se dessa ideia. Mesmo, por exemplo, entre pessoas transexuais, né? Se você chegar para uma pessoa transexual e apresentar alguém de um sexo ou de uma identidade de gênero que não corresponda ao seu desejo, ela não vai querer, porque a ideia de identidade sexual, de identidade de gênero, está na mente daquela pessoa, ela já é adulta, aquilo já está consolidado no seu modo de ser. Agora, numa criancinha, não. Agora, veja, os valores morais, eles estão presentes na formação integral da pessoa. Por exemplo, né? Na medida em que você convive com determinados padrões de comportamento que não correspondem àquilo que naturalmente se espera do homem. Aquilo vai te dessensibilizando. Porque a sua censura, a sua autocensura até, vai sendo desativada. Assim como, por exemplo, quando alguém assiste um determinado filme envolvente e, de repente, tem na alma certos valores inoculados, eu me lembro que havia uma série, eu não sei, eu nunca vi, mas chamava-se Lúcifer. E um sacerdote bastante conhecido, também eu não vi, mas disseram que ele fez uma postagem comentando algo mais ou menos assim. O problema da série Lúcifer é que a gente acaba torcendo para o diabo. Ele falava de uma maneira irônica, né? Só que é verdade. É verdade. E o que acontece? Quando a pessoa é moralmente pervertida, ela se torna intelectualmente pervertida. A relação entre a perversidade moral e a perversidade intelectual é muito forte. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tem coragem de afirmar convicções diante dos outros, ela se acovarda e quando se acovarda, ela precisa, para se defender, fazer a maldade. Né? A igreja fala dos pecados de fragilidade, fala dos pecados de malícia, e antes, pecados de ignorância, pecados de fragilidade e pecados de malícia. O que acontece? A ignorância me faz desconhecer a estrutura da realidade. Então, eu me fragilizo. Eu fico com medo. O medo, que me leva para o pecado de fragilidade, a autodefesa excessiva, vai acabar me fazendo me tornar perverso.
eu vou entrar no pecado de malícia. Porque da malícia passiva, quer dizer, eu vou fazer o mal para me defender, eu me acostumo com o mal e vou fazer o mal ativamente mesmo, porque eu quero. E diante dessa perversão moral, o intelecto se rende. E a verdade não entra mais ali. Porque a pessoa está moralmente bagunçada. Né? Para utilizar uma linguagem bastante tomista, eu sou seguidor de São Tomás, as paixões exacerbadas obscurecem a razão. E a razão não consegue funcionar adequadamente. E o modo de a pessoa perceber a realidade é afetado por essa desordem interna. Você veja, Carlos, o que se faz na estética, expondo as pessoas ao disforme, ao grotesco, ao abjeto, fazendo as pessoas fazerem coisas dolorosas, sangrentas, etc. Isso detona a percepção do indivíduo. Ele não consegue perceber o mundo como alguém que tem a percepção limpa, que tem um senso estético ordenado, que sabe distinguir o belo do feio, o bom do mal, o verdadeiro do falso. E não adianta simplesmente você catequizar. As pessoas falam assim, eu ensinei para os meus filhos as coisas boas. Tá certo, você ensinou as coisas boas. Mas você ensinou aos seus filhos combater as coisas más, porque essa coragem da virtude, né, que é a fibra moral de rechaçar o mal, de lutar contra ele, de se impor, é o que torna o homem verdadeiramente forte no intelecto. Senão ele vai se render, ele vai acabar se acovardando e a verdade para ele já não vai ser mais questão de vida ou morte. Padre, desculpe-me interrompê-lo em sua exposição. Acompanhando aqui, o senhor dá a entender que a instrução verbal dada pelos adultos às crianças não é suficiente para a modelagem do caráter. Se a resposta for sim, eu partilho dessa tese também. Além da instrução verbal, há outros fatores que contribuem para o fortalecimento do caráter. Como, por exemplo, pelo que eu tenho estudado, a prática de atividades físicas voltadas para isso. Né? Nós sabemos que existe dentro da igreja e também fora uma longa tradição aí de formação do caráter por meio de atividades físicas. Mas isso foi, de certa maneira, distorcido. Muitas vezes nós vemos aí discursos, né, do uso da educação física para retirar, né, os jovens do universo da criminalidade, das drogas, etc. Isso pode acontecer, não estou falando algo contrário, mas nós sabemos que lá na República de Platão há uma sinalização, né, para a prática de atividades físicas no sentido de calibrarmos, né, aquilo que nós chamamos de virtudes. Eu até escrevi um prefácio para um livro de ginástica infantil de um autor que criou um programa de ginástica, né, que trabalhava de um lado com a imaginação dos jovens por meio da leitura de histórias que narram, né, trazem características de grandes heróis, mas ao mesmo tempo ele se preocupava com a transformação desse imaginário em ação. E para que isso acontecesse, os jovens precisavam praticar ginástica, né? Que a gente chama hoje aí de ginástica artística, né? Além do atletismo, né? Então eram modalidades ali combinadas para moldar o caráter dos jovens. Hoje eu vejo muito essa carga da instrução verbal, né, com o objetivo
de formar moralmente crianças e jovens, e estudando um pouquinho sobre essa área, que eu gosto muito, parece-me que é apenas uma das pernas, né? Mas não é suficiente. Eu não sei se o senhor concorda com isso, se é isso que o senhor está querendo dizer. Concordo. E digo algo mais, né? No sentido assim, por exemplo, quando você pega uma criança e você a expõe a uma turma controlada por uma professora, em que os valores compartilhados por aquela coletividade e por aquela autoridade chocam com os seus, não é demais um adulto esperar que ele vai ter a fibra moral de enfrentar todo mundo? Ou seja, ele vai, de alguma maneira, acabar cedendo. São muitos anos. E, inclusive, para sobreviver ali dentro. Né? É por isso que o fato de as famílias hoje estarem procurando, inclusive, fazer colégios para os seus filhos, é realmente uma coisa importante. Agora, é evidente que outras fontes de valor têm importância. Por exemplo, né? Eu vejo que há uma diferença bastante grande entre crianças oriundas de família de baixa renda e crianças oriundas de famílias de alta renda. Num sentido que talvez as pessoas não estão muito acostumadas a escutar. Eu vejo que, por exemplo, crianças oriundas de famílias de alta renda tendem a ser muito superprotegidas, a darem muito valor a facilidades econômicas, essas vaidades e exterioridades, e elas passam a vida inteira em busca daquilo que são os valores mais superficiais do ser humano. Né? Se você pensar, né? Você, sei lá, tirar férias num lugar chique, você comer em restaurantes refinados, você ter uma casa elegante. Isso não faz uma pessoa feliz, efetivamente. E não é profundo, não é algo que te faz ser um ser humano profundo. Agora, as crianças que vêm de famílias de baixa renda são muito mais realistas, mais batalhadoras, e tendem a dar valor a vínculos mais pessoais do que a vínculos de tipo de dependência econômica. E o modo de essas crianças e jovens encararem a vida é diferente. Né? É aquela criança que, se você falar mal da avó dela, do pai dela, ele vai para cima, porque o vínculo afetivo é muito forte. Diferente do outro que mal vê a sua família, tem um relacionamento efêmero com a sua família. Então, a incidência da família sobre a personalidade da criança é fundamental para a sua formação moral. Quanto mais a família for forte e estiver presente, tanto mais ele terá valores morais profundamente arraigados. Perfeito, padre. E eu posso até antecipar aqui um aspecto da coleção, Espírito da Verdade. O senhor sabe que a Farol da Fé tem esse carro-chefe, né? Nós estamos fazendo para o Brasil a coleção. E logo no primeiro volume da coleção, isso é destacado, né? Que nós temos aqui uma coleção de natureza que decorre de um currículo, ou seja, trata-se de um programa de natureza curricular, mas a participação dos pais na condução do programa é fundamental, e o próprio programa, né, possui ali uma, podemos chamar de ação, que se chama Compartilhe Sua Fé. E é uma espécie de compartilhamento guiado da fé. Então, dado um determinado tema, uma determinada lição, o pai é convidado, então, a compartilhar a fé com os filhos, né? E experiências de fé, e também a fortalecer a própria fé, porque ele
é colocado como o principal exemplo, né, de fé aos pequenos. Então, isso realmente é um aspecto importante. Eu acho que, de um lado, nós temos a instrução, fomentar de forma correta o imaginário das crianças, fortalecimento do corpo, mas o exemplo dos pais realmente é a raiz de uma árvore saudável, né? Quando pensamos aí na formação das crianças. Padre, o senhor falou em catequese aqui, disse que não basta apenas catequizar, ensinar bons conteúdos às crianças, aos jovens, mas para o senhor, qual que seria a composição, né, ideal de um programa de catequese? Como o senhor enxerga esse fenômeno, né? Nós aqui, antes de apresentar a coleção ao público brasileiro, fizemos uma análise dos principais materiais de catequese que circulam, né, no mercado brasileiro, e realmente não encontramos nada que se compare ao programa americano, né? Mas nós levamos aqui em consideração vários fatores, o Anthony no campo teológico, eu na parte mais didática, né, que é a minha especialidade, mas para o senhor, o que um programa de catequese, tanto para crianças como para jovens, deve contemplar, para que seja eficaz, levando em consideração essas outras variáveis que o senhor mencionou. É claro que nós não teremos, né, um programa perfeito que contemple todos os aspectos, mas nessa parte instrucional, o que o senhor considera assim como pilares essenciais de um programa de catequese? Olha, eu acho que o que vale para a catequese é o que vale para a pedagogia em geral, desde que estejamos falando de uma abordagem pedagógica boa. Eu não sou propriamente um pedagogo, embora eu estudei bastante sobre educação. E, pelo que eu entendo do, daquilo que deu mais certo em educação até o dia de hoje, quanto mais a educação é personalizada, individualizada, tanto mais ela é eficaz. Ou seja, o professor não é alguém que distribui conteúdos, mas ele é alguém que tem que aprender a forma de cognição do seu aluno. Se ele não entender o modo de cognição do seu aluno, ele não vai conseguir fazer com que a mensagem chegue até ele. E ele não vai conseguir ativar no aluno a sua própria potência cognitiva. Porque no fundo é isso, né? Quer dizer, educar, o que é? É você levar a potência cognitiva do aluno ao ato. Então ele tem que exercer ativamente a sua capacidade de cognição. Como é que a gente estimula isso? Bom, acho que o primeiro elemento é conhecendo bem a criança. E não tem jeito. Quem conhece melhor são os pais. Ou deveriam ser, pelo menos. Quer dizer, aqueles que conhecem mesmo, que sabem o modo de pensar dos filhos, que têm para com os filhos um relacionamento profundo, que entende a sensibilidade de cada um, etc. Então, os melhores educadores, de longe, seriam os pais, se eles levassem a educação a sério. E se os pais tivessem a capacidade de melhorar mesmo o seu próprio conteúdo e de apresentar coisas interessantes, coisas instigantes, não haveria professor no mundo que tiraria dos pais a hegemonia sobre o conhecimento dos filhos. Né? Porém, como nós não somos pais de todas as crianças do mundo, né, qual seria, eu acho, que o primeiro passo depois desse conhecimento? É o passo imagético.
né, é desenvolver a capacidade de imaginação. A criança precisa muito disso, porque se ela não imaginar as coisas de uma maneira correta, ela não vai conseguir abstrair a verdade que está por trás daquilo. Veja, uma criança, ela entende, já Platão dizia isso, ela entende tudo de maneira literal e nada de maneira alegórica, né? Então, é muito interessante que às vezes as crianças, elas falam coisas horríveis, mas elas não percebem, porque elas não captam a malícia que tem atrás daquilo, porque a malícia é alegórica. As crianças, por exemplo, quando você fala do menino Jesus e do Jesus crucificado, elas falam, pensam que são dois. Elas não entendem que é o mesmo, porque toda a linguagem da criança é literal. Ou seja, a imaginação da criança está sendo formada nos primeiros anos de educação e justamente por isso é o tempo em que ela deveria ser mais bem protegida. Ou seja, ela deveria ouvir coisas bonitas, ela deveria ver coisas bonitas, ela deveria ter bons exemplos diante dos olhos, ela deveria desenvolver um carinho por Deus, por Nossa Senhora, digamos assim, um amor pela oração, por falar com Deus. É ali que se forma o imaginário. A catequese, nesse período, ela deveria ser uma catequese muito imagética, que traz muito mais conteúdos que vão direto à afetividade da criança do que propriamente aula de doutrina. Num outro momento, quando a capacidade abstrativa já tiver um pouco mais elevada, aí sim, né? Eu acho que os dois grandes eixos da formação catequética, que são a história da salvação, com as histórias bíblicas, e, de outro lado, os conteúdos da fé, os conteúdos doutrinais mesmo, deveriam ser dados às crianças de uma maneira delicada, que elas fossem aprendendo, elas fossem, inclusive, levando aquilo de uma maneira muito doce e, ao mesmo tempo, concreta, etc., para a sua própria vida. Né? A memorização, acho que tem um papel muito grande nisso, porque, embora a pedagogia moderna ela hostilize a memorização, porque ela diz que a memorização não é a mesma coisa que o aprendizado, não é mesmo. Porém, o aprendizado, ele busca, quer dizer, inteligência, né? A inteligência busca matéria para reflexão, para cognição, na memória. Então, se eu não tenho alguns conteúdos estabelecidos na memória, a inteligência não tem matéria sobre a qual trabalhar. E se a inteligência não tem matéria sobre a qual trabalhar, ela não vai trabalhar. Então, quando nós conseguimos impregnar, por exemplo, o letramento da criança de valores morais positivos e de boa doutrina, e de bons exemplos, e de boas imagens. Depois do letramento, nós conseguimos fazer com que a criança reflita, utilize a sua capacidade lógica, mas a partir dessa base anteriormente adquirida. E, por fim, ela consiga enxergar os valores contraditórios com esses que são ensinados através da dialética, da retórica mesmo. Né? Então aí você vai mostrar as heresias, você vai mostrar as ideologias, você vai mostrar que ele está errado, você vai explicar para a criança por que aquilo é errado, por que isso aqui é bom, por que aquela conduta não é correta, por que essa conduta é justa. Então você blindou esse ser humano, mas não apenas isso, você o ensinou a desenvolver as suas potências interiores de tal modo que ele realmente é dono do seu intelecto.
ele é realmente dono da sua vontade. Ele pensa mesmo, e aí se chegar uma pessoa com qualquer estupidez para ele, ele vai olhar para aquilo e falar, não, isso é uma estupidez, porque a inteligência dele vai estar ativada. Não é como o brasileiro de hoje. O brasileiro de hoje, qualquer pessoa fala qualquer estupidez na televisão, e as pessoas acreditam. Mesmo que não tenha um pingo de lógica. As pessoas estão completamente à mercê dos sofistas da contemporaneidade. Então, para dizer com palavras assim, sintéticas, né? No fundo, o processo de catequese, se não começar em casa, ele realmente, eu acho que ele não vai existir. Porque o que vem depois não vai ter uma base sobre a qual se assentar. Então, padre, acho que fizemos a escolha certa aqui, porque o Instituto Americano ele desenvolveu 3 versões da coleção Espírito da Verdade. Uma voltada às paróquias, levando em consideração um encontro semanal. Outra voltada às escolas confessionais, mas o currículo americano é bastante exigente, então você tem ali conteúdos para cada dia da semana, e a duração é de 1 hora, né? Então aulas diárias, e a versão para as famílias, que é a que nós estamos apresentando inicialmente aqui ao público brasileiro, e a coleção ela acaba trazendo atividades para que os pais cultivem ali o ensino da fé católica, né, semana a semana, mês a mês. Então é um programa bastante completo e nós decidimos começar com as famílias por termos aqui a mesma compreensão do senhor sobre a importância da família nesse processo, né, de que tudo comece pelas famílias. E foi interessante ouvi-lo falar sobre essas variáveis, né, que devem ser contempladas aí na formação de crianças e jovens, porque quando eu escrevi esse prefácio que eu mencionei para um livro de ginástica, eu utilizei aquela imagem bastante conhecida de 2 troncos, de 2 árvores que se entrelaçam, né? E ali na raiz da árvore você tem a piedade e depois um tronco que diz respeito à música e o outro que diz respeito à ginástica. Só que a música é entendida como tudo aquilo que gera maravilhamento, espanto, e a ginástica como a adaptação do jovem, né, à água, ao solo, ao ar e a aquisição de noções de combate. Ou seja, são várias as modalidades esportivas levadas em consideração. E é curioso que os antigos falavam, nesse período, né, os pequenos precisam aprender por imitação e sem reflexão, porque vão passar por um longo período de acúmulo, né, de conteúdos, para que depois, então, façam a reflexão, né, lá no que os antigos chamavam ali de trível e quadrível, né? Então, primeiro você abastece as crianças com repertório motor, alarga o imaginário delas, etc., para que depois elas possam refletir, né, numa idade mais avançada. Bom, padre, eu não sei se o senhor conseguiu analisar um pouquinho do nosso material. Nós entregamos, se não me engano, ao senhor, né, os primeiros livros do primeiro ano da coleção, que são volumes para crianças entre 5 e 6 anos, né, mas nós temos aqui também os volumes para crianças entre 7 e 8 anos. Aqui, o que eu estou usando com meu filho, por exemplo, que é para crianças entre 6 e 7, ele tem 10, mas eu vou fazer toda a coleção com ele, porque o conteúdo é muito rico. Então, eu não sei se o senhor teve tempo para avaliar, né, não só esses volumes, mas o currículo da coleção, que creio que o Anthony tenha encaminhado ao senhor. E queria saber a sua opinião, o que o senhor tem a dizer, né, com toda franqueza, a esta iniciativa. Olha, o Anthony, aliás, a gente está falando do Anthony aqui, o Anthony é um personagem, né? É uma pessoa, aonde você chega em qualquer lugar do mundo e pergunta,
Você conhece o Anthony? Todo mundo conhece o Anthony. O Anthony é uma figura dessas lendárias é, atualmente, né? Mas o Anthony me mostrou o currículo completo, eu fiquei fascinado, achei uma coisa maravilhosa. Inclusive, os livros que vocês me deram, eu já deixei até com meu irmão para ele aplicar com os meus sobrinhos na casa dele, né? É, porque realmente eu achei uma beleza, uma gracinha, ao mesmo tempo que não é uma coisa bobinha, né? Fraquinha. Não tem conteúdo e conteúdo bom, mas ao mesmo tempo dado de uma maneira gostosa, de uma maneira que não é maçante, né? Em que o próprio material, digamos assim, ele já favorece a aplicação pela família. Carlos, eu acho que é por aí. Acho que ou as famílias abraçam esse tipo de missão e começam a educar os seus filhos, ou o sistema vai educá-los para eles serem o oposto daquilo que nós queremos. Não tem, não tem jeito. Atualmente não se trata mais de uma alternativa. Se trata de tomar posição em dois frontes opostos, né? Então, só tenho a parabenizar a Farol da Fé por trazer ao Brasil esse conteúdo. E essas publicações eu acho que podem ajudar muita gente. E graças a Deus eu vejo que hoje os católicos estão muito firmes na defesa da família e no desejo de ter famílias numerosas. Então, os pais, portanto, precisam assumir essa missão catequética, educativa, como protagonistas, e o material, ele é uma espécie, vou utilizar uma palavra muito querida no jargão esquerdista, é, ele é uma espécie de instrumento de empoderamento familiar, digamos assim, né? Então, eu só faço votos de que isso tudo se expanda mais e mais pessoas tenham acesso e conheçam e usem e pratiquem por todos os lados, porque as catequeses paroquiais não dão conta. Isso tem que ser feito na base, tem que ser feito em casa. Padre, ao longo de sua fala, várias pessoas perguntaram o que devem fazer para adquirir o material. Então, eu vou primeiro pedir para que vocês que estão acompanhando esta live por meio do perfil do Padre José Eduardo, sigam o nosso perfil da Farol da Fé e lá nós vamos disponibilizar em breve uma lista de espera. Padre, eu sei que o senhor não deve acompanhar essas coisas, mas fizemos recentemente um lançamento, o primeiro lançamento da coleção, e depois reabrimos, né, o carrinho para aqueles que não conseguiram adquirir. Então, por isso que eu estou dando este recado aqui para aqueles que têm interesse nos volumes da coleção Espírito da Verdade. Padre José Eduardo, não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa. Nada. Eu realmente foi um prazer conversar com o senhor. Eu estou aqui mais como ouvinte, porque eu acompanho suas publicações nas redes sociais, né? O senhor tem um bom humor e trata vários temas sensíveis, delicados, de uma forma muito interessante, mas acho que é importante que o senhor divulgue também, padre. Eu estive visitando recentemente o seu site, que eu confesso que desconhecia, né? E um site muito bem feito. O senhor tem ministrado cursos, eu vi ali, se não me engano, 4 cursos, 4 formações. Então, eu queria abrir agora um espaço para que o senhor divulgue o seu trabalho, os seus cursos, formações, enfim. O espaço é seu. Sim, eu tenho uma página de cursos, né? Eu acho que eu tenho 5 cursos já gravados. Um curso de leitura bíblica, descomplicando o processo de leitura bíblica. Tem um outro curso mais simples chamado Aliança de Sangue, que é, no fundo, a aplicação da hermenêutica aliancista na leitura da Bíblia. Depois tem um curso chamado Teologia Moral no Novo Testamento, que aí é um curso teológico mesmo, bem fundamentado
em que eu vou passando pelo Novo Testamento e pegando os termos gregos, etc., puxando a teologia moral que está ali contida. Depois eu tenho um outro curso chamado Código do Matrimônio, que é para casais, casamento, mas tem para tudo, para divorciado, gente que foi largada pelo cônjuge, para viúvo, tem todos os aspectos da vida matrimonial. E por fim, agora eu tenho um último curso que eu lancei chamado Batalha Espiritual, que é para ensinar os princípios da luta contra o demônio, né? Então, é isso que eu tenho. O pessoal pode ir lá na minha página. Lá na minha página tem um blog atualmente. Eu tenho colocado artigos ali, etc. E de certo, as pessoas podem tirar algum proveito ali. Padre, Além do que, mencionar... além do, Ah, perdão. eu tenho um canal no YouTube em que eu posto homilias diariamente, né? E geralmente tudo que eu produzo eu jogo lá. O padre, o senhor pode falar qual que é o seu site para a gente escrever aqui nos comentários para os interessados? Rapaz, você sabe que eu mesmo, deixa eu pegar aqui, porque como eu não entro no meu site, porque o meu site Pois é é, meu. padre. Eu sei recentemente também, falei, eu não conhecia, então por isso que eu faço questão da gente registrar aqui para que mais pessoas conheçam. Vamos pegar aqui. Padre José. Tá aqui, ó. padrejoseeduardo.com.br. É o mais simples possível. Perfeito. Então ali você tem tudo. Tá bom? Foi nesse site que eu vi os cursos, né, o anúncio dos cursos, fiquei bastante interessado. E parabéns, padre, pelo seu trabalho, pelo seu empenho aí em tocar em temas tão polêmicos e adotando um estilo que considero, né, equilibrado, moderado. Porque A gente tenta, né? acho que um bom humor de um lado, equilíbrio de outro, porque também nós estamos percebendo que as pessoas já estão cansadas daquele tom muito agressivo, etc. E a gente está precisando desse equilíbrio. E penso que o senhor... Não serve para nada. Pois é. Tem muita gente brigando na internet com o vento. Os moinhos de vento. Padre, para terminar a live aqui, o senhor falou muito aí sobre estética, beleza. Inclusive, o material que entregamos ao senhor trata dessas questões, né, da apresentação do conceito de o belo, o verdadeiro, o bom. E é engraçado que isso está no catecismo, são pontos do catecismo, e o material traduz isso para crianças pequenas. E aqui em casa aconteceu exatamente o que o senhor disse. Minha filha de 6 anos, né, na literalidade, quando eu comecei a interagir com ela sobre o que ela considerava bom, ela acabou citando um exemplo que não ia ao encontro do propósito da lição, e foi uma oportunidade de esclarecer para ela, né, o que queria ali explicar como algo bom. O mesmo aconteceu com meu filho, né, de 10, quando falávamos sobre a oração como um diálogo, em que nós não só falamos com Deus, mas precisamos ouvi-lo. E meu filho fez uma pergunta interessantíssima. Olha, pai, até hoje eu não reconheci a voz de Deus. E ele estava se referindo literalmente ao timbre de voz, né, de Deus. E eu falei, filho, Deus fala de várias maneiras. E aí foi uma ótima oportunidade de explorar isso com ele. Mas eu estou dizendo isso porque, no caso do tema da oração, nós usamos uma imagem que aparece no material, uma imagem de uma obra de arte sacra, né? E hoje nós temos aí o fenômeno do cinema, né, que tem contagiado adultos e jovens. E eu achei curioso porque recentemente um filme fez muito sucesso, né, no meio católico, esse Nefários. E como eu conheço muito, eu tenho há anos, né, estudo cinema e realmente aprecio obras cinematográficas de cineastas aí muito conhecidos. Eu achei curioso porque é um filme bastante literal, no fundo,
perto de outras obras de arte, assim, de outros filmes que têm uma profundidade muito maior com relação a temas da fé, mas que não ficaram tão conhecidos, né? Por exemplo, não sei se o senhor assistiu a Uma Vida Oculta, né, que traz ali a biografia de um beato, né, da igreja, e tantos outros filmes, né, Nostalgia, de Andrei Tarkovsky, é um filme que eu já assisti esse filme umas 20 vezes, Andrei Rublev, do próprio Tarkovsky, e filmes do Bergman. E como o senhor enxerga essa inclinação de adultos, né, a construções aí que eu nem posso chamar de obra de arte, né, mas que são literais, né, que seria um comportamento infantil. Não sei se o senhor entendeu aqui, não sei se eu consegui expor com clareza, né? Eu comecei com reações de crianças, né, reações literais esperadas, mas de repente nós nos deparamos também com aqueles adultos que preferem coisas literais e sublimam essas coisas como se fossem obras de arte, né? E desconsideram as verdadeiras obras de arte. Qual que é a sua visão sobre essa extensão, em certos casos, de uma percepção literal das coisas? Né? E na vida adulta, né? Em particular. Pô, eu começo a dizer o seguinte, que a minha cultura cinematográfica é uma desgraça. Eu sou um homem de livros, eu estou rodeado de livros aqui, e eu não assisto filme. É um negócio inacreditável. Aliás, eu tenho televisão aqui em casa, mas para eu ter a iniciativa de ligar a televisão, misericórdia, isso não acontece alguma vez no ano. Né? Então, a minha cultura cinematográfica é muito ruim. Mas, assim, eu observo claramente assim, a infantilização da, da idade adulta. E essa infantilização, ela é sociopatológica. Por quê? Bom, nós vemos isso por todos os lados. Né? As pessoas, como elas são expropriadas da sua inteligência, elas são expropriadas da sua vontade, então elas fazem aquilo que todo mundo quer, que todo mundo mais ou menos, digamos assim, faz, segue o comportamento vigente como padrão na sociedade. Então, elas literalmente se tornam vulneráveis às palhaçadas. Então, todo mundo começa a fazer palhaçada, todo mundo quer fazer junto. Né? É horrível isso, né? Agora teve esse filme aí da Barbie, né? Tava todo mundo falando sobre isso, etc. É um negócio tão, assim, patético, que eu francamente, eu sinto vergonha só de falar do assunto. Merece, merece. E mesmo o pessoal, né? Por exemplo, eu vi gente fazendo críticas muito sérias, olha os valores, não sei, mas aquilo ali não está pregando, aquilo ali de uma idiotização tão assim superlativa que eu não acredito mesmo que aquilo consegue mudar o valor de ninguém. Porque passou para ela descer ao nível de uma bobageira daquela, ela tem que abrir mão de aprender qualquer coisa. Ela está ali só para galhofa e mais nada, né? Então, o Camus dizia que um dos problemas da sociedade moderna é que ela trocou a attractio pela distractio, a atração pela distração. Então, o que acontece? A inteligência, ela deveria ser instigada por temas profundos, né? Assunto sério, coisas de adulto, temas filosóficos, existenciais, coisas que nos ocupassem o intelecto de uma maneira elevada. Mas a sociedade moderna prefere, sei lá, escutar a Anitta,
Luísa Sonza, que eu comentei até uma música dela aí semana passada. Eu nem conhecia a sujeita. Fui tomar contato para fazer a live. Então eu fiquei escutando essas palhaçadas, essas porcarias, né? Essas fanqueiras ridículas. Quer dizer, elas renunciaram à idade adulta. Então, eu não quero mais pensar em nada sério, em nada vinculante, nada profundo. O que eu quero é ser um bobão adolescente aí que fica falando qualquer coisa, que não tem responsabilidade nenhuma. Só que assim, o adolescente, ele pode se dar esse luxo de ser estúpido, porque supostamente ele tem um pai e uma mãe que pagam as contas dele e que não deixam ele fazer loucura. Deveria pelo menos ser assim. Agora, um adulto de 40 anos de idade se comportando com esse nível de demência, eu francamente, olha, assim, definições de vergonha alheia atualizadas com sucesso. Muito bem, padre. Obrigado aí pelos seus comentários. Agradeço mais uma vez. Eu sei que a sua agenda é muito cheia e há muito tempo o Anthony tem conversado com o senhor. Então, em nome aqui da equipe da Farol da Fé, obrigado por ter aceitado o convite e espero que o senhor continue aí nos acompanhando os próximos volumes. Estamos aqui abertos às suas reflexões e sugestões. Muito bom. Mandem para mim os volumes ali que me faltam. Pode deixar, padre. Eu vou falar aqui com a equipe e também vamos enviar dos outros anos para o senhor ter uma visão também do segundo e terceiro anos, tá bom? Abraço. Deus abençoe vocês. Amém, padre. Muito obrigado. Abraço.